A paz do Senhor para todos que estão aí escutando e vendo nosso programa EBD. Deus tem uma palavra para você. É com muito prazer que nós abrimos este programa para assim dar algumas orientações para os professores que estão iniciando a escola bíblica dominical, para os alunos também. Coisas importantes que nós encontramos na palavra de Deus, no estudo sistemático da palavra de Deus. E hoje, na lição de hoje, que nós iremos dar uma rápida instrução, são apenas alguns minutos, 15 minutos mais ou menos de programa, é sobre a lição de número 4 da nossa EBD, que tem por título O Trabalho e Atributos do Ganhador de Almas. O trabalho e os atributos do ganhador de almas. Aleluias. Esta lição, uma lição de suma importância na nossa vida, como obreiro do Senhor, como servo de Cristo, e tem muito a nos instruir, muito a nos ensinar. E aqui na nossa lição textual nos diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições de Cristo, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, 5. Na nossa lição, para nós darmos início, temos 3 objetivos na lição de hoje, que é compreender que o evangelista é um ganhador de almas. Segundo ponto, mostrar os atributos de um evangelista, alguns atributos de um verdadeiro evangelista do Senhor. E o terceiro ponto, em que consiste o trabalho de um evangelista. Então a lição nos engloba sobre termos sobre evangelista, o que é evangelista. E aqui na nossa lição evangelista, a palavra evangelista, ela é originada do termo grego euangeliste, define o obreiro vocacionado por Deus através do Espírito Santo e confiado à igreja por Cristo. Então, evangelista é o obreiro vocacionado por Deus através do Espírito Santo. É o termo para evangelista. E aqui o ponto central diz assim: evangelista é um dom ministerial. Se nós observarmos nas Sagradas Escrituras, evangelista, diz a Bíblia, o apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios, numa das suas cartas, e ele diz assim: e Deus deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, e assim sucessivamente, e assim prosseguindo. Então é o Senhor que os deu para evangelistas, pastores, doutores, apóstolos, profetas. Então é o Senhor que dá à igreja. Então aqui o nosso termo é evangelista, é um dom ministerial. Evangelista é o primeiro ponto da nossa lição. Evangelista, ganhador de almas. Evangelista, no Novo Testamento, nos conta a história em Atos capítulo 21, 8, sobre o diácono Filipe. O diácono Filipe foi o primeiro a ser chamado de evangelista na Bíblia. No Novo Testamento, se você observar, vai falar sobre Filipe, primeiro evangelista. O que é um evangelista? É um ganhador de almas, é um homem de Deus ou uma mulher de Deus que evangeliza, que ganha almas para o Senhor, que tem este objetivo de ganhar almas para o Senhor. E aqui nos diz que Filipe foi o primeiro a ser chamado de evangelista na Bíblia, se nós observarmos.
o evangelista aqui na era da igreja. A história cristã nos mostra que em todos os reavivamentos, o Espírito Santo destacava a evangelização como principal evento da igreja. A evangelização, ela faz parte da igreja e deve ser o principal foco da igreja do Senhor. É a evangelização. A nossa lição fala dos desafios se nós vemos aqui, os desafios da evangelização. É um desafio evangelizar. E a palavra de Deus, ela nos orienta a evangelizar. Faz parte da grande comissão. Cristo, ele deixou uma grande comissão para fazer a evangelização. Chamou os seus discípulos, distribuiu tarefas para eles evangelizarem. E todos eles foram evangelistas, ganhadores de almas para o Senhor. E a obra de Deus cresceu muito nesta época e se expandiu para o mundo afora, chegou até nós gentios, chegou até mim e até você que nos escuta, que nos vê na internet, que está ligado e antenado também na palavra de Deus. Então Deus chamou evangelista e a igreja precisa de verdadeiros evangelistas. Verdadeiros evangelistas. E aqui no próximo ponto nós vamos ver sobre alguns atributos de um verdadeiro evangelista. No ponto 2, alguns atributos de um verdadeiro evangelista. Primeiro ponto de um verdadeiro evangelista amor às almas. Paulo tinha um amor tão grande pelas almas que por estas chegava a sentir dores intensas como se estivesse dando filhos à luz. Então, meus amados, como é interessante observarmos a palavra de Deus. Um verdadeiro evangelista precisa e deve ter amor pelas almas perdidas. Já imaginou um que se diz ser evangelista do Senhor? Vê almas perecendo, pessoas cativas. Muitos até o convidam para fazer uma oração e negam, porque não tem amor no coração. Falta amor no coração, um ganhador de almas. Um verdadeiro evangelista, ele precisa desenvolver amor pelas almas perdidas. É um dos primeiros atributos de um verdadeiro evangelista. Ele pode estar num campo missionário, tem um título de evangelista, mas se não tiver amor às almas perdidas, não vai dar certo, não vai para frente. Tem apenas amor talvez a uma nomenclatura ou até mesmo ao dinheiro ou salário que ganha. Meus amados, isto não deve acontecer na vida de um evangelista. Um evangelista do Senhor deve ter amor às almas perdidas. Este é o primeiro dos atributos que nós vemos aqui. O segundo atributo de um verdadeiro evangelista é conhecimento da palavra de Deus. Um verdadeiro evangelista precisa conhecer de verdade a palavra de Deus. Há até mesmo evangelistas que nunca sequer leram a Bíblia uma vez na vida inteira, de Gênesis a Apocalipse. Isso é inadmissível a um evangelista. Um evangelista precisa conhecer a palavra de Deus, precisa conhecer o evangelho do Senhor. Como é que um verdadeiro evangelista do Senhor vai se deparar com pessoas que até têm muito conhecimento, têm doutrinas que muitas das vezes são satânicas, doutrinas que são heréticas, como muitos que pregam aí, distorcendo a palavra de Deus? Como é que um evangelista vai combater isso se ele não conhece a palavra de Deus? E aí Jesus diz na sua palavra: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento da palavra de Deus. O evangelista precisa ter conhecimento da palavra de Deus. É importante. Segunda coisa,
nós podemos observar sobre atributos de um evangelista: espiritualidade plena. O evangelista, ele precisa ser batizado com o Espírito Santo. Ele precisa receber o revestimento de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, e o verso 8 diz: mas vós recebereis o dom do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o dom do Espírito Santo é para todos, é para toda a igreja, é para todos aqueles que buscam. E um evangelista, ele precisa ser batizado com Espírito Santo para aprender ou viver a espiritualidade plena do Senhor. É uma conversão genuína, é experimentar a essência do Espírito de Deus, a unção do Espírito Santo na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Outro atributo que nós encontramos é disponibilidade. O evangelista, ele precisa ser disponível. Aleluias. Aqui nos diz que Filipe era disponível na obra de Deus. Filipe havia esposa. Ele não era solteiro, tinha família, mas se você observar, ele passa por 4 cidades. Aqui nós observamos na Bíblia que Filipe vai passar por 4 cidades, aqui pregando a palavra de Deus. Então eu acho interessante que mesmo com família Filipe, ele era um homem, um evangelista de Deus, um homem de Deus, mas tanto sabia dividir o tempo para a família como para o evangelho. Aleluia. E é isso que muitas das vezes nós precisamos fazer. Aleluia. Tirar o tempo, saber dividir o tempo e distribuir o tempo certo para a nossa família e para a obra de Deus. E ele não perdia tempo em evangelizar. Era um obreiro de verdade, era um verdadeiro evangelista, ganhador de almas, que aproveitava muito bem as oportunidades. E segundo a história bíblica, ele viajando, ele começa ali a ver que aquele etíope, que ia à Etiópia, o eunuco, ele viu que ele estava lendo o livro de Isaías e aproveitou para pregar o evangelho para aquele eunuco e ganhou aquela vida para o Senhor, ainda batizou ele nas águas. Então é uma forma de evangelizar. Um verdadeiro evangelista, ele também tem tempo disponível para o Senhor. Aleluias. Ele se dedica tempo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Outro ponto que nós observamos de um verdadeiro evangelista é fé. Evangelista precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não só evangelista, mas qualquer servo do Senhor deve ter fé, precisa ter fé. Sexta coisa, perseverança. Aleluias. Um evangelista precisa perseverar. E a Bíblia diz lá em Mateus 10, 22, e odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Um evangelista que não persevera, ele nem sequer pode ser salvo. Imagine só ser evangelista do Senhor. Aleluia. Sétima coisa que o evangelista precisa ser chamado por Deus. Existem vários evangelistas aqui na atualidade, mas poucos são chamados por Deus. Estão ali por estar, porque achou uma oportunidade, mas não tem amor às almas, não vive na palavra de Deus, não honra os seus compromissos, não fala do evangelho, não paga preço, não ora, não jejuma, não consagra. São evangelistas que não são chamados para a obra de Deus. São evangelistas aproveitadores, melhor assim dizendo uma palavra melhor.